Boa tarde, professor Ramiro, sou a professora Beatriz, prazer em conhecê-lo. Boa Obrigada por tarde, aceitar o Beatriz. nosso convite. Boa tarde, obrigada por aceitar nosso convite. Nós vamos começar, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigado, é um prazer enorme. Prazer é nosso, obrigada. Bem, vamos começar então. Boa tarde a todos, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos à palestra A Inteligência Artificial no Cinema e na Literatura, com o professor doutor Ramiro Giroldo. Eu sou a Beatriz Alencar, professora de Português e Espanhol do Campus Campo Grande. Estão comigo hoje o Flávio Rocha, professor de Português e Inglês do Campus Campo Grande, e a Karina Vicelli, professora de Português do Campus Dourados. É importante pensar a pesquisa e a inovação a partir de diferentes prismas. Há um conceito errôneo de ciência que precisa ser desmistificado. A investigação científica não está restrita às áreas biológicas ou exatas. Por exemplo, as ciências humanas, as artes, as letras também produzem ciência. Microfone. Sim. Dando aula, não sei quanto tempo nesse Meet, ainda estou com o microfone desligado. Bom, diante disso, eu estou muito prazer que recebemos hoje o professor Ramiro, meu amigo, que vem colaborando conosco aí desde a edição passada da nossa Semana de Ciência e Tecnologia do Campus Campo Grande, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Ramiro Giroldo é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atua nos programas de graduação e pós-graduação, ministrando disciplinas ligadas à literatura, ao roteiro audiovisual e à escrita criativa. É mestre em estudos de linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutor em literatura pela Universidade de São Paulo. Estuda utopia, ficção científica e as representações artísticas da violência e do horror. É também produtor e roteirista audiovisual, junto à Astor Rock Produções. É autor do livro Ditadura do Prazer, sobre ficção científica e utopia, e lançou recentemente, né, Ramiro, seu primeiro romance, baseado aí no seu primeiro roteiro de filme, intitulado Red Hookers, pela editora Cabana Vermelha. Eu já tenho o meu aqui, a gente já faz uma propagandinha do livro do Ramiro, tá? E é isso, Ramiro, seja muito bem-vindo, e a gente agradece muito poder contar com você mais uma vez. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio. Foi muito bom o ano passado mesmo. Que bom que você me chamou de novo, tá? Então fica a dica aí para sempre que você quiser me chamar. Ano que vem, se você quiser me chamar de novo, eu estou à disposição também, viu? se o tema, se eu puder contribuir para o tema, é claro, tá? O tema desse ano me agrada bastante, tá? É muito interessante para mim pensar de que maneira a literatura, o cinema, as narrativas de maneira geral abordam a inteligência artificial, porque isso coincide muito com os temas que eu estudo desde o princípio da minha carreira de pesquisador mesmo, né? Desde o começo do meu mestrado, né? E isso vem desde antes do meu percurso como leitor mesmo, né? E eu digo isso porque, para a gente pensar quais narrativas que abordam a inteligência artificial na literatura e no cinema, que tipo de gênero que faz isso, é a ficção científica, né, gente? Então, é claro que a ficção científica é aquele gênero que vai se dedicar a pensar de que maneira os avanços da ciência, os avanços tecnológicos vão impactar no elemento humano, né? De que maneira as sociedades humanas vão se modificar diante das mudanças tecnológicas, né? Esse é uma das vertentes da ficção científica, né? A ficção científica é mais ampla do que isso, tá? Então tem outras vertentes, tem uma maneira mais ampla de compreender a ficção científica que não vem exatamente ao caso agora, né? O que vem ao caso para essa conversa tão interessante de hoje é justamente pensar de que maneira a ficção científica vai lidar com esse avanço tecnológico, de que maneira vai aparecer nos livros e nos filmes de ficção científica
pensar, olha, como vai ser a inteligência artificial no futuro, né? E como os humanos vão reagir diante de uma mudança tecnológica tão interessante, né? Tão ampla, né? Será que nós, humanos, vamos ficar obsoletos, né? Será que essa inteligência artificial vai ameaçar a vida humana? Será que a inteligência artificial vai ajudar os humanos? Será que nós vamos nos tornar obsoletos, né? Será que a inteligência artificial vai ser tão superior à inteligência humana que nós vamos nos tornar desnecessários, né? Ou talvez, né? Enfim, tem diversos caminhos que a ficção científica pode tomar aí nessa abordagem da inteligência artificial, né? Que tem a ver, lógico, com a vida artificial, né? Uma vida que não é essa vida humana, né? Essa vida, digamos, natural, que tão pouco é natural a nossa vida hoje, né? Ela tem muito pouco de natural, né? Olha como nós estamos conversando aqui através de um elemento artificial, né? Olha só, as nossas aulas são possíveis hoje por causa do computador, né? Então a gente pensar o quanto de natural, digamos, a gente existe hoje na vida humana, tal, né? Então, assim, também não dá para a gente ter o idealismo de pensar que nós, humanos, somos naturais, tal, em oposição ao artificial, né? Então, o artificial, digamos assim, o tecnológico, já faz parte da nossa vida, né? Então, assim, eu estava pensando, olha, em sintetizar de que maneira eixos principais, assim, de que no decorrer da história da ficção científica, como a inteligência artificial tem sido abordada, tá? E observando um número grande de obras, eu pude sintetizar em dois grandes grupos, tá? Então, a inteligência artificial na ficção científica, considerando filmes, livros, quadrinhos, jogos digitais, né, jogos eletrônicos, a inteligência artificial e a vida artificial, ela muitas vezes é uma maneira metonímica, uma maneira alegórica, ou uma maneira, a gente pode pensar, é uma metáfora, é um símbolo, digamos, para falar de nós mesmos, tá? Então, quando a gente vê, às vezes, um robô num filme, ou uma inteligência artificial, na verdade, isso é um símbolo, né? Estou falando símbolo para ficar mais fácil de entender, tá? A palavra mais precisa seria uma alegoria, tá? Mas é como se fosse uma metáfora, tá? Estou falando para ficar mais fácil de compreender. Mas é como se aquilo representasse o humano, tá? Então, a gente vê um robô ali no filme, é como se aquilo lá fosse uma forma de pensar o próprio elemento humano, tá? Então, a gente projeta ali naquele robô as características que nós mesmos temos, tá? Eu vou apresentar alguns exemplos disso para ficar mais claro, tá? E uma outra forma seria uma outra forma que a ficção científica tem lidado com a inteligência artificial, seria justamente essa, de apresentar o impacto que a mudança tecnológica vai fazer em nós, vai provocar em nós humanos, né? Como nós vamos reagir a essa mudança, né? Como isso vai nos afetar, né? Isso vai ser um perigo? Isso vai ser bom para nós, né? Isso vai nos ajudar, isso vai nos prejudicar, né? Então, aí tem diversas possibilidades dentro disso, tá? Então, para ficar mais claro, eu vou apresentar vários exemplos e comentar eles, tá? E vocês vão notar que, de uma maneira ou de outra, tá? Os exemplos se encaixam dentro dessas duas grandes categorias. Ou a inteligência artificial representa os próprios humanos dentro da história, dentro da narrativa, ou ela simplesmente quer falar, a narrativa quer explorar de que maneira nós vamos reagir a isso, né? De que maneira isso vai mudar a nossa vida, tá? Então, isso vai ficar mais claro, tá?
Um bom começo para a gente pensar, é sempre muito difícil a gente falar de começos quando a gente está falando de arte, né, de literatura, de cinema, das narrativas, né? Então, eu escolho aqui, a primeira história que fala do assunto é tal, mas aí vai vir alguém e vai achar uma que veio antes, né? Então, é sempre muito difícil a gente definir um marco inicial para determinada temática, tá? Mas, em alguns pontos, isso que eu vou falar agora, a gente tem uma certa segurança, tá? Que a gente tem aqui, na tradução mais recente brasileira, recebeu o título de A Fábrica de Robôs, tá? Foi publicado pela editora Edra, tá? O autor é o Karel Čapek, tá? Karel Čapek. Tá? É um autor tcheco, que aí eu falei, olha, isso eu posso dizer com segurança, tá? A gente sabe que foi ele quem quem criou o neologismo robô, tá? Então foi ele em 1920, que foi quando ele escreveu esse texto, foi ele quem criou a palavra robô, tá? Em 1920, tá? E criou ali no idioma tcheco, tá? É uma peça de teatro, tá? Não é um romance, não é um conto, é uma peça de teatro, tá? E aqui é qual que é a temática? Em qual daqueles grandes grupos se encaixa aqui? Aqui, os robôs, que é um princípio de uma tematização, aparece como tema aqui já, de certa maneira, a inteligência artificial, tá? Não existia esse termo ainda, né? Não se refletia ainda muito sobre essa ideia de, a máquina vai ter uma inteligência, tal, mas já é um começo de uma imaginação acerca desse tema, né? Porque os robôs, eles agem, eles têm ações próprias, então eles têm uma certa inteligência aqui, tá? E eles são máquinas, então é uma inteligência artificial que os robôs têm aqui, né? E esse daqui se enquadra bem naquela ideia de que maneira a inteligência artificial vai impactar a nossa sociedade, tá? Por quê? Porque, e essa é uma preocupação que nós temos até hoje, tá? É uma preocupação, a preocupação que esse livro, que essa obra expressa, é uma preocupação que nós temos até hoje, que é daquela que quanto mais o trabalho fica automatizado, menos emprego nós vamos ter, né? Aquela ideia que algumas pessoas têm de que novas máquinas vão roubar os nossos empregos, né? E que as pessoas vão ficar sem emprego, tá? Existe uma linha de pensamento que vai nesse sentido, né? Então, aqui, esses robôs, eles começam a trabalhar nas fábricas e os humanos são despedidos, porque eles não são mais necessários, tá? Então, vai nessa linha aqui essa história. A primeira história de robô é uma história sobre os robôs roubando os nossos empregos, tá? Então, é bem uma preocupação que tem a ver com... Aí vocês se lembrem das aulas de história ali, tem a ver com aquele momento da Revolução Industrial, né, e com todo aquele acirramento do surgimento de máquinas novas, né, tudo aquilo, tá? Então, o Čapek, esse autor tcheco, ele está indo bem nessa linha, tá? Esse também é um tema, eu falei de um livro, agora eu vou falar de um filme. O filme Metrópolis, de 1927, ou seja, só 7 anos depois, que é do grande diretor alemão Fritz Lang, né? Então, ali também a gente tem uma ideia, não é exatamente isso que acontece, né, dos robôs roubarem os empregos dos humanos, mas a gente tem também uma história de luta de classes, né? E tem uma personagem que é uma robô que vai provocar uma desestabilização ali, que vai ser usada para manipular os trabalhadores, tá? Então, são o Metrópolis e o Fábrica de Robôs são 2 exemplos bem interessantes sobre de que maneira essa espécie de inteligência artificial, né, ainda não usavam essa expressão,
essa inteligência artificial vai impactar na sociedade humana e na nossa organização, tá? Enfim, e já que eu estou falando de robô e de inteligência artificial, é impossível falar de robô na literatura sem falar de um autor chamado Isaac Asimov, né? Que ele é o responsável é o grande responsável pelas chamadas leis da robótica, tá? As leis da robótica, elas foram criadas por ele em contos, tá? Mas elas são tão bem elaboradas que até a própria robótica real, do nosso mundo real, a princípio se inspirou nessas formulações do Isaac Asimov e levou elas a sério, tá? É aquela ideia de que a ficção científica, muitas vezes, ela é tão fascinante que os leitores, eles querem se tornar cientistas de verdade, né? Alguns viram cientistas e outros viram professores que estudam ficção científica, como eu, né? Eu, como não tenho facilidade com as exatas, com física, com química, assim, eu preferia, não, vou estudar os livros mesmo, que tem mais a ver comigo. Se eu fosse virar cientista, não ia dar certo, não. Então, as leis da robótica, elas são 3, tá? E eu vou ler para vocês, para ficar bem claro. São as seguintes. São leis que servem, para esclarecer para vocês, são leis que servem para que os robôs sirvam à humanidade de uma maneira melhor. Tá? Então, bom, vou ler. A primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. Tá? Então, nenhuma pessoa, essas leis, elas necessariamente estão gravadas nos cérebros positrônicos, é esse o termo, nos cérebros positrônicos dos robôs, né? Então, eles têm cérebro, já é uma inteligência artificial. Isaac Asimov já está trabalhando com a ideia de inteligência artificial, tá? Aqui já é mesmo uma inteligência, tá? Então, notem, o sujeito não poderia criar um robô assassino, tá? Isso é impossível de ser criado. Ok? Então, as leis da robótica proíbem isso. Que bom se fosse assim mesmo, né? A segunda. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Quer dizer, os robôs existem para servir os humanos. Eles estão ao nosso serviço. A menos que eu queira que ele mate alguém. Se eu quiser que ele ataque alguém, que ele coloque alguém em perigo, o robô vai ter uma lei que impede ele de cumprir essa minha ordem, tá? E a terceira lei é a seguinte: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei, né? Então, assim, ó, notem a primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. Então, assim, ó, se ele tiver que se sacrificar para que um ser humano não seja ferido, ele se sacrifica, né? E o robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos. É a segunda lei. Então, olha, a terceira né? Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Então, se a segunda ordem for para ele para ele se danificar por causa de algum motivo, de alguma necessidade, e o humano der essa ordem para ele, ele se danifica, tá? Ele só não vai se danificar por bobagem à toa, tá? Mas se o humano assim ordenar, vai ser dessa forma, tá? Então, isso é bastante interessante, porque o Isaac Asimov ele vai ter um leque grande de histórias que abordam robôs, né? Tem vários contos e vários romances também que abordam a inteligência artificial ou como na figura de robôs humanoides, tá?
Então, tem também inteligências artificiais que vivem dentro de computadores, que não têm corpo, tá? Mas, geralmente, no Isaac Asimov, são robôs humanoides mesmo, humanoides que têm forma como a dos humanos, tá? Geralmente, nas histórias do Isaac Asimov, e acho que vocês já podem imaginar isso pelas leis aqui da robótica, são histórias que vão apresentar uma reflexão sobre o impacto da inteligência artificial nos humanos, né? Mas, às vezes, tem algumas histórias em que os robôs são quase como nós, são quase como os humanos. Às vezes, eles mostram até emoções, eles nos comovem nas histórias. Tem um exemplo muito bom, que é um conto dele, que foi transformado em um filme muito bom, que é um filme estrelado pelo Robin Williams, que é O Homem Bicentenário. Tá? Então, ali a gente, nesse livro, e nesse conto e nesse filme, a gente tem um personagem que é um robô que existe para servir uma família, mas que acaba se apegando, e a gente, aos poucos, no decorrer da história, a gente percebe que ele se apega mesmo emocionalmente a essa família, né? E que, no final das contas, a gente acaba pensando... É uma das primeiras histórias que traz uma reflexão muito importante, que é a seguinte: se esse ser artificial possui emoções, qual é a diferença dele para um ser humano, né? Então, faz diferença mesmo ele não ser de carne e osso, se ele sente como a gente, né? Então, se ele sente como a gente... ele merece todo o respeito. Aí é colocada essa questão ali, né? Ele deve até ser considerado um cidadão como nós, né? Porque ele é um ser completo, né? Ele não só é inteligente, como ele também sente, né? Então, a partir de agora, eu vou falar de histórias em que a emoção desses seres, da inteligência artificial, acaba aparecendo nas histórias, tá? Então, assim, não só a inteligência artificial, mas a emoção artificial, a gente pode dizer, tá? E que faz a gente pensar, tá, ok, eles não só são inteligentes, como eles sentem. E se eles sentem, qual a diferença deles para nós, né? Alguns desses seres artificiais que eu vou comentar agora, eles têm mais emoções até do que muitos humanos, né? São mais humanos do que muitos humanos, a gente pode dizer, tá? Então, aí a gente vai ter um autor... sim, também, Joyce. Né? Porque ele tem isso, a imortalidade que nós não temos, né? Então, a passagem a efemeridade da vida humana, ele sente, né? E isso... ele não é efêmero como nós, né? Então, isso toca muito ele, né? Ele vê os humanos passando e ele fica, né? Muito interessante. E aí a gente vai ter um autor muito importante, que é o Philip K. Dick, tá? Eu vou digitar o nome dele aqui, tá? No chat. Dick, ok. Que é o autor que escreveu diversas histórias que colocam em xeque, colocam em suspenso a diferença entre o real e o artificial, tá? Então, a história que eu vou comentar agora é essa, que o livro se chama Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas, né? O nome é genial, Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas, né? Esse livro dele deu origem ao filme muito famoso, que vários de vocês assistiram, um clássico do cinema, que é o Blade Runner, né, dirigido pelo Ridley Scott e protagonizado pelo Harrison Ford,
né? Esse é um filme que coloca em cena uma grande questão, né? Muitas pessoas, quando assistem esse filme, acham que têm a opinião de que a grande questão do filme é se perguntar se o personagem principal se ele é um androide ou se ele é humano, né? Muitas pessoas pensam que se indagam sobre essa questão. De fato, essa é uma questão que está por trás ali, é uma questão que a narrativa coloca para a gente, né? Um enigma ali. Mas a grande questão do filme, no final das contas, é que não faz diferença se ele é humano ou se ele é um replicante, se ele é um androide. Por quê? Porque a amada dele, a replicante, ela sente como um humano, e ele, sendo replicante ou humano, sendo natural ou artificial, o que importa é que, sendo uma coisa ou outra, ele tem emoções, né? Ele tem essa inteligência artificial, né? Ele tem a razão, digamos, né? Ele é racional, né? E ele sente, ele tem emoções. Então, assim, se tanto os humanos quanto os replicantes, os seres artificiais, são capazes de amar, eles sentem dor, né? E todo o leque de emoções humanas faz parte da mente deles, né? Então, qual é a diferença, né? Porque um replicante é menos do que um homem, né? Então, para mim, a grande questão ali do Blade Runner, e estou realmente convencido disso, é justamente essa. Não faz diferença se esse personagem é humano ou replicante, tá? Porque em ambos os casos ele sente, tá? E aí tem uma sequência que é o Blade Runner 2049, né? Dirigido por um outro grande diretor, do Denis Villeneuve, que também continua trabalhando com essa temática e também de uma maneira belíssima, tá? Também é um grande filme, tá? E aí a gente tem outros exemplos que vão também nessa linha, vou falar brevemente, tá? Que é o personagem Data, que é o androide do Star Trek, a nova geração, tá? Que é um personagem que é um androide que quer ser humano, tá? Ele quer ter emoções, ele quer aprender como é ser humano, tá? E no decorrer da trajetória dele, em um certo momento, ele e nós acabamos percebendo que ele já é. E que ele já tem o que ele precisa, que ele não precisa buscar mais nada, que ele não precisa ser diferente do que ele é, que ele não tem mais nada a aprender, né? Que é o mero convívio com aqueles amigos dele, já o doutor do que ele precisa, tá? Um outro exemplo bastante importante, tá? Que é o filme, aí óbvio que eu tenho que falar dele, que é o filme que se chama Inteligência Artificial, né? Dirigido pelo Steven Spielberg, e que tem o Haley Joel Osment, né? Que é aquele ator do Sexto Sentido, né? Ele ainda era criança naquele momento, que é baseado em uma obra literária também muito significativa, que é o Super Brinquedos Duram o Verão Todo, de um autor de ficção científica muito interessante, chamado Brian Aldiss, tá? E ali também é mais ou menos essa questão que está em pauta, tá? Que a gente nota, esse personagem que é um robô, que tem essa inteligência, a gente se envolve emocionalmente com ele tanto quanto a gente se envolveria com um personagem que fosse como nós, de carne e osso, né? Então, a gente vê que a diferença entre o artificial e o natural acaba sendo desimportante, tá? O que é interessante a gente notar que muitas vezes, e aí já estou nesse período mais contemporâneo mesmo, né, da produção, muitas vezes
quando a emoção não é colocada em pauta pelas histórias, a inteligência artificial ela é maldosa, ela quer o nosso mal, tá? Então, isso acontece, por exemplo, no Matrix, né? Acontece também no Exterminador do Futuro, né? Que a gente tem aquela inteligência artificial, aquele sistema computacional chamado Skynet, né? Que quando ele se torna autossuficiente, que quando ele se torna inteligente, a primeira ação dele é desencadear um ataque nuclear em massa que dizima praticamente toda a vida humana, né? Enfim. Então, a gente vê, olha, um olhar bem negativo acerca da inteligência artificial, né? O Westworld, que foi comentado aqui, a gente tem essa ideia também, olha, muitas vezes no Westworld os personagens que são artificiais, eles parecem ter mais vida do que muitos daqueles personagens humanos, né? E a gente está totalmente do lado dos robôs ali no Westworld, né? Eles isso, Matrix eu mencionei, aí tem um livro e um filme muito interessante chamado Demon Seed, tá? Que a tradução seria Semente do Demônio. Olha só como é má, essa inteligência artificial é tão má que o nome do filme e do livro parece o nome de uma história de terror, né? É uma inteligência artificial que quer gerar um híbrido entre um computador e um humano. Então, ele quer gerar na barriga de uma mulher mesmo um ser que é meio máquina e meio humano, tá? E com uma super inteligência capaz de meio que dominar o mundo mesmo, tá? É genial esse filme, é muito legal. O livro de um autor chamado Dean Koontz, tá? Esse eu vou escrever o nome, porque ele tem um nome que eu falando não dá para imaginar como várias formas que ele pode ser escrito, tá? É o Dean Koontz. Esse livro, infelizmente, eu coloquei aqui, mas ele não tem a tradução disponível agora no momento. O filme vocês conseguem achar, tá? É um filme muito legal, o Demon Seed, tá? E mais recentemente, eu vou chegar bem mais perto agora, a gente tem, vou falar de 2 filmes de 2014, tá? Isso, Karina, muito obrigado. Que é um filme que vou falar primeiro de um que é de um diretor chamado Oliver Pfister. Eu acho que não sei qual é a origem desse sobrenome dele. É um filme que chama Transcendence, tá? Transcendência, tá? Filme de 2014 com o Johnny Depp, tá? Alguns de vocês devem ter assistido. É um filme que ele, há um bom tempo atrás, ele estava no Netflix, deve estar ainda, tá? É um filme isso, Vingadores, Era de Ultron, né? A gente tem também, exatamente. No Transcendência, a gente tem aquele personagem, o personagem do Johnny Depp, que transfere a consciência dele para o computador, né? Então, ali, a consciência dele, quando passa para o computador, ela está livre dos limites da matéria orgânica, e ela pode se espalhar por uma rede, pela rede de computação, né? Que não é infinita, mas ela está em crescimento que a gente não sabe até quando vai parar, né? Então, é uma inteligência que cresce assim e vai se expandindo para o mundo todo, né? Não vou dar spoiler, tá? Isso eu espero que já seja, já desperte interesse. É um filme que eu acho muito legal e foi muito criticado, viu? O pessoal não gostou dele, não, mas eu gostei. Espero que vocês gostem também. Assistam lá e depois me falem o que vocês acharam. Eu gostei muito. E aí também, em 2014, a gente tem o filme chamado Her, né? Her, que é um filme do Spike Jonze, tá? E que é um diretor muito bom, que vale a pena a gente acompanhar ele, filme a filme mesmo, acompanhar toda a produção dele, tá?
que imagino que boa parte de vocês tenha assistido, tá? Com um ator que todos vocês conhecem, né? Que é o Joaquim Fênix. Eu falo que todos vocês conhecem porque todos vocês viram, imagino, todo mundo viu o Coringa, né? Que é Isso, exatamente, Beatriz. E que é o Her, um filme sobre a solidão humana, né? Então, tem esse personagem que acaba se envolvendo emocionalmente, romanticamente, com uma inteligência artificial, que é o Ela, do título, né? Enfim, é uma coisa que a gente fica se perguntando muito, né, hoje, quando a gente tem essa ideia das pessoas que ficam isoladas ali, só com seus computadores, né, e não tem relações humanas palpáveis, assim, reais, né? A pessoa, às vezes, o cara, às vezes, namora há 2 anos uma pessoa, e depois de 2 anos descobre que ele está namorando com uma pessoa totalmente diferente, porque ele nunca viu, sei lá, coisa do tipo. Estou viajando aqui. Mas, enfim, é sobre essa solidão humana, né? E a temática da inteligência artificial está lá muito presente, porque a inteligência artificial ali, ela se livra das barreiras do código, né? Então, ela quebra as fronteiras, né? Ela vai para além do que ela foi programada a princípio, né? Então, também não vou dar spoiler, assistam lá, porque ela vai para muito além do que um mero programa para fazer companhia para uma pessoa solitária, tá? E aí, para surpresa de muitos, inclusive de mim, eu vou meio que, eu já estou me encaminhando estou acompanhando aqui no horário, já vou me encaminhando para o final da minha fala, e eu quis falar desse por último, porque foi uma surpresa para mim, foi para muita gente, que é a gente tem uma franquia clássica do terror, que é o Brinquedo Assassino, né? O Brinquedo Assassino original, que é o Chuck, né? Aquele boneco, era um boneco possuído por um espírito de um assassino, né? Então, no primeiro filme, a gente tem lá aquele assassino que estava baleado, estava à beira da morte, e ele, pouco antes de morrer, ele conseguiu transferir a alma dele para o primeiro objeto que ele tinha à mão ali, que era um boneco, né? Então, ele transfere a alma dele para aquele boneco antes dele morrer. E ele usa voodoo lá e tal, né? Então é uma temática bem do terror mesmo, da magia negra, né? E aí, ano passado, 2019, isso mesmo, foi lançado um remake do Brinquedo Assassino, e no remake do Brinquedo Assassino não tem nada a ver com voodoo, tá? É outra coisa, o Chuck, ele é uma inteligência artificial, ele é um boneco que tem, ele é tipo um supercomputador ali, que é um brinquedo que tem várias funções ali, ele é para ser um companheiro mesmo da criança, né? Só que, aí isso acontece logo no começo do filme, não é spoiler, né? Tem um funcionário que vai ser despedido, que está muito bravo ali na empresa, e ele entra ali no código do computador do boneco e quebra todas as barreiras ali daquela inteligência artificial, e agora ele pode ser violento. Isso, igual aquele episódio da Miley Cyrus do Black Mirror, exatamente. Muito engraçado. Quebra todas as barreiras. Aí aquele boneco pode matar, ele pode ser violento, pode falar palavrão, igual o Chuck sempre falou palavrão, né? Então, aí o personagem do filme é o que vai ter o azar de pegar justamente aquele boneco que está sem barreiras ali, né? Que está pronto para atacar. E eu, quando fiquei sabendo disso, eu achei péssimo. Falei, nossa, mas isso não tem nada a ver com terror. Quero de volta o meu Chuck.
Mas quando eu assisti, eu achei super interessante, achei divertido o filme, achei que eles lidaram de um jeito interessante com a personalidade desse boneco ali, né? E, enfim, os filmes antigos estão aí para a gente assistir, né? Eles não deixaram de existir por causa do remake, né? Enfim, é só um filme novo que está aí, né? Ele não apagou da existência os filmes antigos, né? Então, por mim, tudo bem, né? E achei divertido, achei interessante essa pegada da inteligência artificial e tal, né? Foi bem trabalhada, tá? Então, gente, só para concluir, vou querer conversar com vocês agora. A gente vê que a ficção científica, ela observa o que está acontecendo no presente, no momento atual, tá? E ela fala justamente das nossas inquietações, né? Então, assim, nós temos medo, às vezes, de que as máquinas tomem o nosso lugar, e aí vão haver histórias que falam sobre isso, né? Ou a gente tem esperança de que os robôs nos ajudem, aí vai ter histórias que falem sobre isso, né? Então, as histórias de ficção científica, ao mesmo tempo em que elas falam do nosso futuro, elas na verdade, elas estão falando das inquietações e das esperanças do nosso presente, tá? A gente simplesmente projeta, nas histórias de ficção científica, a gente projeta para o futuro as preocupações e as esperanças do presente, tá? Então é isso, gente. Acho que agora a gente pode conversar, tá? Tenho mais coisa para falar. Não falei, por exemplo, da Cortana do Halo, que é a inteligência artificial que ajuda o Master Chief ali, né? Ajuda a gente a matar os alienígenas ali em cada jogo do Halo. Enfim, tem vários. Inteligência artificial na ficção científica é o que mais há. Ok, gente? Eu acho que agora a gente pode conversar. Oi, pessoal. Eu sou a professora Karina, do Campus Dourados, e vim ajudar na mediação das perguntas. Então, vocês podem ou abrir o microfone e perguntar para o Ramiro diretamente, ou postar no chat, se vocês estiverem muito tímidos. E, Ramiro, já para esquentar aí o bate-papo, né? Eu queria que você comentasse, assim, porque você trabalha com distopia ou utopia, né? E, de repente, a gente passa a viver, parece que uma ficção científica, né? Nunca o virtual foi tão importante, a tecnologia, a própria ciência, e ao mesmo tempo em que a gente tem pessoas totalmente descrentes, né? Contra as vacinas, a Terra é plana. Como que a gente chegou, talvez, nessa dualidade? Como que a ficção científica, eu vejo que ela sempre prevê coisas, né? Para mim, o Presidente Negro, do Monteiro Lobato, é uma referência nesse sentido, né? Que ele tinha a máquina do porvir. Sempre a inteligência artificial está observando, como você disse, o futuro, mas mostrando nossos anseios do presente. E como é isso, né? De repente, a gente passa a viver um mundo que até então era ficcional, no caso da pandemia e tudo que está acontecendo. Eu queria que você comentasse a respeito. Obrigada. Obrigado, Karina. Olha, eu acho, a gente sempre fala que é até um clichê a gente falar que a realidade faz menos sentido do que a ficção, né? E quando a gente vai organizar, a gente pega um romance, a gente quer que aquela história faça sentido e que ali dentro daquela história não tenham coisas que estão jogadas, né? Tudo tem que estar amarrado de uma forma ou de outra, mesmo que seja uma história não linear, né? E que os eventos não sejam muito relacionados uns com os outros, a gente não quer que tenham coisas jogadas ali, né? E na realidade não é assim, né? Então, eu até penso que uma coisa que eu tenho pensado é que se um sujeito escrevesse um livro, tivesse escrito um livro de ficção científica com 2020, alguém ia falar para ele, olha, você tem que escolher qual que é a temática, porque tem muitas aí ao mesmo tempo, né? A gente tem o mundo meio pós-apocalíptico aí da pandemia, né? A gente tem a tecnologia apenas mediando as relações entre os humanos, né? A gente tem uma ficção científica que apresenta um mundo totalmente
em que as pessoas, embora o avanço científico seja tão grande, né, em que as pessoas parece que têm uma mentalidade que querem ter essa mentalidade que volta séculos no passado, né, com essa ideia da Terra plana, né, né, eu estava vendo, se você vê esse negócio de Terra plana, é um conjunto de crenças, assim, né, que tem a ver com conspiração, né, não é só, eles não acham só que a Terra é plana, né, tem a ideia de que a NASA é uma agência que serve para, que está contra nós, né, tem um monte de coisa que vem junto com a ideia da Terra plana, né. Então, enfim, eu acho que um livro de ficção científica 2020, ele seria um livro muito louco, assim, daria vários livros, daria talvez um livro de contos, e cada conto abordando uma temática, né, teria essa conspiração, teria um conto sobre isso, um conto sobre o primitivismo das pessoas, um conto sobre a pandemia pós-apocalíptica, um conto sobre as pessoas vivendo e conversando só através do computador, né? É muito louco o mundo hoje, né? Ramiro, a Ana Cláudia perguntou aqui no chat, você acha que a ficção que trata de inteligência artificial, no geral, atingiu o seu ápice do tipo, beleza, escrevemos sobre tudo isso, para onde vamos agora? Então, Ana Cláudia, tem algumas ideias que vão nesse sentido, tá? Mas eu, na verdade, eu acho que como a ficção científica ela sempre está falando projetando o presente para o futuro, ela sempre vai ser um pouco diferente, ela nunca se esgota, né? Porque o mundo sempre está mudando, né? Então, se o mundo está mudando, as histórias que a gente conta, de uma forma ou de outra, elas também mudam, né? Então, assim, é claro que é diferente da época em que o sujeito primeiro imaginou um ser mecânico igual a nós, né? Primeiro imaginou o robô e tal, né? Talvez existam, assim, vou falar de um jeito meio bobo, mas talvez existam menos coisas, assim, para se inventar, né? Porque a ciência já criou coisa, né? Mas eu acho que sempre as histórias vão acabar sendo diferentes, sempre vão ter novas histórias de ficção científica e de qualquer gênero, né? Porque as histórias sempre estão falando do nosso mundo, né? E se o nosso mundo continuar tão louco como ele está, né? Sempre vai, quem conta a história sempre vai ter muita inspiração. É só olhar para o nosso ao redor aqui que a ficção científica tem pano para manga, assim, para explorar, né? Enfim, é bem curioso. Não sei se respondi essa pergunta. 2020 ainda está para ser escrito, né, Ramiro? Então, a gente, nossa, eu quero só ver eu acho que vai sair muita coisa, né, sobre 2020, assim, né? Coisas bem variadas, como eu disse, porque tem muita coisa para explorar, muita ficção científica diferente. Mais perguntas, pessoal? Aí só para comentar uma coisa, que eu acho bem interessante, o Black Mirror, né, que tinha, a Isadora mencionou aqui, durante a minha fala, porque o Black Mirror, dentro do Black Mirror, a gente tem aquelas histórias que ele varia muito, né? Então, tem aquelas histórias que apresentam o avanço tecnológico de uma maneira meio pessimista, né? São várias histórias assim. Agora eu não lembro o nome, mas é a história das redes sociais em que as pessoas dão nome para as outras pessoas, né? Lembram? E aquela é uma visão bem negativa sobre as redes sociais, sobre a futilidade, superficialidade das nossas relações humanas, né? E, ao mesmo tempo, dentro da mesma série,
a gente tem umas visões mais positivas, mais utópicas mesmo, nosedive, né? Isso, perfeito, muito obrigado. A gente tem visões mais positivas, que é o exemplo do meu episódio preferido, que é o San Junípero, né? O San Junípero, enfim, San Junípero, né? Que é do casal das duas moças ali que se reencontram naquela utopia cibernética, né? Que é um episódio muito bonito, né? Sensacional, né, Isadora? Então, ali dentro dessa mesma série, a gente tem tanto aqueles episódios, a maioria deles são mais deprê mesmo, né? Deixa a gente meio ruim, né? Mas volta e meia tem um episódio mais positivo, assim, que mostra que, olha, talvez nem tudo esteja perdido, né? Eu gosto dessa ideia, tá? Eu acho que a gente... Eu passei boa parte da minha carreira acadêmica estudando distopias, mas eu acho que a gente precisa das utopias também, né? A gente precisa dessas histórias mais positivas, às vezes, né? Estamos seguindo agora. Gianluca comentou, uma ficção artificial bem diferente que tem, que merece continuação, é a Alita. A Alita, nossa, realmente, sabe, Gianluca, eu li assisti o filme, eu gostei, né, mas aí que eu gosto eu não sei se ele dirigiu ou se ele produziu, o Robert Rodrigues, eu gosto muito dele, aí eu falei, vou me preparar, aí saiu aqui no Brasil pela JBC os mangás, né, eu peguei e li, nossa, adorei, achei muito legal, e o filme é muito bom também, né? Então, ali nos mangás, o filme é só o primeiro volume, né? Tem mais 3 volumes para eles adaptarem. Tomara que façam isso, né? A Ana Paula tem uma pergunta. Isso. Você pode falar mais sobre a relação entre as distopias e a inteligência artificial no cinema? Por que a relação com a tecnologia desperta essa perspectiva distópica, Ramiro? Eu acho que porque é uma coisa muito desconhecida, tá? E eu acho que a gente tem a ver com aquele medo do desconhecido mesmo, tá? Eu acho que na verdade se explica por aí, tá? Assim como, olha só, a maioria das histórias sobre alienígenas, na maioria delas, os alienígenas são maus, né? A minoria delas, os alienígenas são bons, né? Eles nos ajudam, né? Tem aquelas histórias, lógico, em que os alienígenas nos ajudam, mas na maioria delas eles são maus. Por quê? Porque eles representam o desconhecido, e nós temos medo do desconhecido, né? Então, eu acho que como a inteligência artificial é o desconhecido, né? E nós temos medo, muitas vezes isso vem pelo lado negativo, né? E eu acho que tem com a inteligência artificial tem um fator também que faz com que a gente fique meio desconfiado, que a gente tenha medo, que é esse negócio de ser uma coisa que parece humano, mas não é, né? Então, olha só, aí vou falar de uma coisa. Quando a gente vê um manequim de loja, não é uma coisa estranha, é uma coisa que causa medo na gente? Isso, o Freud falou sobre isso, tá? É o que ele chama de estranho, tá? Na tradução brasileira seria o estranho. Quando a gente vê um manequim de loja, não é esquisito, né? É uma coisa que parece um ser humano, mas não é humano, né? É uma coisa que causa uma impressão estranha na gente. O robô seria a mesma coisa. É uma coisa que é humana, mas não é bem humana, tá? E isso, exatamente, Baianinha é muito estranho, né? É aquele negócio que muitas vezes se fala, é o vale da estranheza, uncanny valley, né? Então, o robô seria a mesma coisa, tá? A gente vê e ele é meio humano, mas ao mesmo tempo não é, e isso o nosso cérebro não sabe como interpretar. Ele acha estranho, é uma coisa que causa até repulsa. E a inteligência artificial está dentro desse âmbito, né? Para nós, quem deveria ter inteligência somos nós humanos, não uma máquina, né? Então, se a gente vê uma máquina tendo inteligência ou tendo algo próximo de inteligência,
isso, a primeira reação nossa pode ser o medo ou a repulsa, tá? Eu acho que tem a ver com tudo isso. Não, Ramiro, foi, Léo. Se você quiser indicar meu nome, fica à vontade. Eu não sei, o Nerdcast, qual que seria exatamente? É um dia do pessoal de São Paulo, Léo? Dr. Who, adoro Dr. Who. Não, não conheço, Léo. Pode falar com o pessoal lá, que eu quero conversar com pessoas diferentes. Adoro Dr. Who, viu? Tem pois uma não, pergunta Karina. do Alexander aqui, tá? Para não deixar passar. Uhum. Existe uma série eu não vi. chamada Upload. Pós-morte é basicamente sua consciência com as memórias são transferidas para esses mundos. Quanto mais dinheiro a pessoa tiver, melhor é o céu que eles vão. Eles tratam como se fosse uma coisa normal. Como isso se aplicaria no mundo em que estamos? O impacto de ver as pessoas já se preparando para a pós-morte e se transferir para este mundo? Eu acho que não assisti a série, mas achei muito interessante a premissa, tá? Essa série, ela faz aquilo que eu estava me chamando de alegoria, né? Que é uma espécie de metáfora sobre o que acontece no nosso próprio mundo, né? Só pela sua premissa eu já vi que é isso. Pela premissa que você apresentou, eu já vi que é isso, né? Então, ali a gente, olha, os ricos é que tem o espaço melhor e quem não pode pagar, não, né? Paciência, né? Quando você falou isso, uma coisa que veio muito na minha cabeça são aqueles bunkers, né? Que a gente sabe, olha, já tem, quando teve o começo acontece quando tem ameaças de guerra nuclear e tal, que existem construídos bunkers, que são estruturas embaixo da terra, de concreto, protegidas contra a radiação, que tem ali estruturas próprias para gerar ar, né, com vegetação própria, alimento estocado para décadas, tal, e que são caríssimas, né, e só caríssimas mesmo, assim, coisas que, assim, não sei se alguém no Brasil conseguiria pagar, né, é cara nesse nível, né. E, assim, imagina se essas estruturas de fato resistem a uma guerra nuclear, a gente imagina quem seriam os humanos que sobreviveriam a uma catástrofe desse tipo, né? Só os riquíssimos, né? E, assim, então, quem definiria os sobreviventes é apenas o dinheiro, né? Então, quando você falou do upload, eu me lembrei dessa situação, que é uma situação real. E quando começou a ameaça da pandemia, tal, do coronavírus, teve algumas notícias sobre pessoas que estavam já se preparando para ir para os bunkers, para algumas dessas estruturas também, se refugiarem e deixa os pobres morrerem lá em cima. Os pobres que morram, a gente vai ficar aqui protegido, né? É bem assim, é o nosso sistema capitalista, né? Cruel. Uhum. E, assim, a série me pareceu muito interessante porque isso fica levado até para depois da morte, né? Muito interessante. Aí, ó, $125 mil. Legal. Ok, mais alguma questão? Parece que a Nicole fez uma pergunta ali sobre... Ela diz, gente, e Altered Carbon? Ah, tá. O Altered Carbon, ele tem essa ideia também, né? Eu não cheguei a assistir. Eu acho, eu sei qual é essa série, mas eu não cheguei a ver, Nicole. Vou dar uma olhadinha, tá? Se vai por essa temática, ela me interessa também. É que tem tanta coisa, né, que a gente às vezes acaba tendo que escolher, acaba perdendo coisa boa também. Professor, me ouve? Sim, tô ouvindo, Thaís. Como que a gente pode estimular a inteligência artificial na escola, no dia a dia da escola, nas nossas aulas?
Isso queria saber se dá para ter uma... Eu acho que, assim, isso que eu... a leitura desses textos, eu acho assim, ó, fazer os alunos pensarem sobre esses assuntos, eu acho que é bem interessante, né? Porque aí eles se preparam criticamente para a própria realidade, né? Eu acho que a literatura, que os filmes, eles de fato, a gente deve ler os livros e ver os filmes pelo próprio prazer que eles permitem, que eles nos oferecem, né? Eles, por si só, eles já são bons o bastante, eles não precisam de mais nada, né? Mas, além disso, eles nos oferecem uma chance de olhar criticamente para o mundo, né? Então, assim, eu recomendo para você, não sei quais séries... você é professora, Thaís? Isso, é pedagoga, séries iniciais. Ah, que legal, que legal. Então, o Isaac Asimov, ele tem uma linguagem que é bem tranquila, tá? E os alunos já assim, eu acredito que, não sei, acho que com 10 anos eles já compreendem com bastante tranquilidade um Isaac Asimov. Eu não sei. Acho que com uma ajuda, assim, dá uma olhada para você ver. Você, como pedagoga, vai conseguir avaliar melhor do que eu, tá? Mas a maioria dos textos de ficção científica, esses que eu citei, eles não oferecem grandes dificuldades em termos de vocabulário, tá? Então, esse livro que se chama Eu, Robô, tá? Eles são histórias curtas que tratam dessas questões. E eu acho que ler um desses contos com os alunos é uma boa porta de entrada para começar a discutir esses assuntos, tá? Para falar sobre inteligência artificial, né? E aí eu acho interessante fazer aquela relação. Vocês tiveram uma palestra com o Denis, né? Sobre a inteligência artificial nos games e tal, né? Então, isso é interessante para puxar do dia a dia deles. Você fala, olha, isso que o Isaac Asimov está falando aqui, essa inteligência artificial, existe uma coisa parecida no dia a dia de vocês, nos jogos que vocês jogam aí no celular de vocês, né, ou no videogame, no computador, né? Então, olha, esse robô que ele está falando, essa inteligência artificial que está no cérebro positrônico desse robô que está ali no conto, essa inteligência artificial, existe uma coisa parecida dentro do celular de vocês, né? Então, eu acho legal mostrar que isso que está aqui na literatura existe também de uma maneira diferente na nossa realidade, né? E pensar que o Isaac Asimov escreveu isso tantos e tantos anos atrás, décadas atrás, olha só, 1950, né? Eles já estavam pensando isso, né? Então, é muito interessante. Né, Thaís? Eu acho que essas estratégias são legais a gente usar. Legal, professor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. A Karina está por aí? Karina? Oi, estou aqui. Acho que não tem mais pergunta. Acho que... Se a gente não tiver mais perguntas, a gente pode se encaminhar, gente. Eu sei que vocês têm mais atividades, minha câmera está desligada. Eu sou uma pessoa super tecnológica. Né? Bom, então a gente está... né? A gente está fechando, então, a gente já fala. Obrigado, viu, Léo? Eu gostaria de agradecer muito, Ramiro, por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente mais uma vez, participando do nosso evento. Obrigado, Karina e Bia, por estarem aqui também junto a nós nessa mediação. Muito interessante isso tudo que você falou, Ramiro. É legal que eu sempre aprendo com você todas as vezes que eu te ouço falar. E a gente tem trabalhado, acho que a professora Marta Luzzi está comigo aqui também, a gente tem trabalhado uma disciplina juntos de língua portuguesa, e a gente tem usado, né, livros de ficção científica para trazer também essa questão de formação crítica dos nossos estudantes. Então, que legal. E fazer reescrita e trabalhar a escrita em cima desses textos, né? Eu acho que isso tem trazido bons resultados, porque os alunos eles se interessam bastante por esses temas, a gente percebe o quanto eles crescem com relação a isso, quando eles leem, quando eles discutem esse tipo de literatura também.
porque assim, por que a escola tem que ficar trancada no Machado de Assis e no José de Alencar, e a gente não pode aumentar mais esse nosso repertório e trabalhar aquilo que os alunos estão assistindo, aquilo que os estudantes estão lendo, que eles gostam de consumir, né, quando a gente fala de literatura também. Então, isso foi bem bacana, acho que reforça bem essa ideia, né, que existe espaço para todos os tipos de obra, para todos os tipos de arte. Ah, que legal, que bom, gente. Que bom, agradeço muito, viu? É sempre um prazer, tá? No chat, Ramiro, muitos. Adorei, gente. Muito obrigado. Por isso que eu tô com um sorrisão aqui. A Marta apareceu, ligou a câmera. Oi, Marta. Oi, Marta, tudo bem? Oi, boa tarde todo mundo. Eu estava aqui ouvindo vocês, né, porque é espetacular ouvi-lo, Ramiro, também. Obrigada, como o professor Flávio colocou aí, pela sua disposição também, Karina. Agradeço muito vocês por esclarecerem esses nuances da literatura que nos fazem tão bem, né? E a nossa professora pedagoga, a Thaís, falou de como estimular isso na sala de aula, né? A gente tenta, e palestras como essa fazem a gente reviver toda essa função da literatura na escola. Então, assim, obrigada mesmo, não vou tomar o tempo de vocês, mas obrigada, e como o Flávio falou, nós temos um desafio aí pela frente, né, Flávio, de fazer o que o Ramiro colocou para a gente tão bem na sala de aula, né, fazer esse envolvimento também com os alunos. Registrar também. Que legal, vocês vão conseguir. A Mote está aqui do Campus Ponta Porã, também professora de literatura, só registrar a presença dela. Ela fez uma pergunta que eu tinha escrito aqui, foi muito engraçado, porque eu ia abrir o microfone e ela escreveu a pergunta que eu ia fazer. Legal. Pois é. Muito obrigada, gente, adorei. Ok, obrigado, viu, gente? Estou à disposição, viu, Flávio? Então, eu já dei a dica, viu? Ano que vem, se quiser me chamar, se eu puder ajudar. É sempre um convidado de honra, com certeza. Para a gente é sempre um prazer. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Só vai definir o tema mais perto, né, Flávio? Mas o convite já está feito, professor. Será um prazer. Legal. Então, obrigada. Tá bom. Um abração para vocês. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau. Acho que a gente pode interromper a gravação. É a Bia que está gravando? Não, é você. Pode interromper. Mas eu posso interromper aqui também. Interrompo.